Saudações a todos, eu sou Anubis e acabei de ler o livro Para o que serve este botão? Bruce Dickinson, uma autobiografia. Vamos conversar melhor sobre essa obra. Bem, eu sou absolutamente suspeito para falar deste livro por causa que ele é a autobiografia do meu músico favorito. Eu não sei se vocês já notaram, mas bem aqui, aqui, bem aqui existe um LP do Iron Maiden, o Killers, original dos anos 80, que eu usei aqui para compor o cenário. E Iron Maiden é minha banda favorita desde que eu era mais jovem. Logo ali na frente do Killers existe um outro álbum que é o The Best of the Beast, que é o primeiro CD de metal que eu tive acesso. Cresci jogando RPG, ouvindo as músicas do Iron Maiden. Fez parte da minha formação de vida. Enfim, é uma coisa que faz parte da minha identidade. E este cidadão aqui é o vocalista desta banda, o frontman. Um cara absolutamente incrível. Eu não somente sou fã dele por causa do Iron Maiden, mas a carreira pessoal dele, o projeto solo dele é absolutamente incrível. Teve alguns altos e baixos durante a carreira, mas é uma discografia muito consistente. E é muito difícil falar disso aqui sem ser extremamente parcial, porque, bem, é meu músico favorito, não tenho como esconder isso, mas eu vou tentar ser o mais íntegro possível aqui, porque isso aqui é também a minha primeira autobiografia. Já li várias biografias, mas é a primeira autobiografia. Existe uma biografia do Bruce também, que já foi lançada aqui no Brasil, mas é de um outro cara, eu nunca li, eu também nunca tive interesse, por causa que biografias são coisas complexas e muito pessoais, porque por ser fã eu já naturalmente sei da maior parte da jornada e da história do Bruce. Então ter isso narrado por uma outra pessoa que escolheu ali o que ela iria falar ou não é meio que redundante. De forma que isso aqui me chamou a atenção exatamente porque é uma autobiografia. É ele mesmo contando a história de vida dele e, evidentemente, considerando aquilo que ele acha mais interessante na própria jornada da história dele. Bem, esse livro foi lançado em 2017 lá fora e no Brasil em 2018. Eu enrolei pra caramba pra ler por causa que eu deixei ele numa pilha de tantos outros livros, de forma que eu queria ler quando eu estivesse bem, quando eu pudesse me aprofundar aqui. É um livrinho bem grande, considerado todas essas coisas. São mais de 300 páginas. Isso desconsiderando o fato de que ele mesmo disse que o livro ia ser bem maior, mas ele fez questão de se ater àquilo que ele achava que era mais relevante. Concluindo essa obra aqui, essa leitura, eu tive a impressão muito clara que o Bruce escreveu este livro depois da quase morte dele por causa de câncer. Ali entre 2014 e 2015, em 2016 eu acho que ele já estava bem, já estava restaurado, curado. Ele venceu um câncer na garganta, né, que afetou toda essa parte da boca, da mandíbula, etc. E imagine o que é isso para um cantor. Seria equivalente a um médico cirurgião perder o movimento das mãos e não ter mais com o que trabalhar. É uma coisa que não afeta só a vida dele, afetou a carreira dele, afetou a banda, enfim, foi um enorme rebuliço. Mas eu tenho a impressão, assim, muito nítida que ele ressurgiu como uma fênix depois disso. Porque é incrível, depois, principalmente depois de tudo que eu li aqui. O último capítulo é exatamente, exclusivamente sobre o episódio que ele passou enfrentando o câncer. E depois disso eu li que, assim, ficou muito evidente que ele decidiu escrever essa autobiografia não somente para contar essa história de superação dele, mas porque todo mundo que passa por esses incidentes de quase morte, essas experiências onde a pessoa chega no limiar dela, faz ela repensar e reavaliar a própria vida. De forma que isso aqui
é meio que a consumação dessa reflexão que ele fez sobre a própria vida dele. Bem, a história dele é muito interessante porque é um cara assim. Eu não sou fã do Bruce só em função do aspecto musical, é porque ele é um personagem único. Para quem não sabe, ele é piloto de avião, ele foi esgrimista, quase fez parte da- do time olímpico da Inglaterra, de esgrima, né? Fence, como eles chamam lá, né? Ele é escritor, ele foi produtor de cinema, ele tem uma carreira solo brilhante. Enfim, o homem é um furacão, entendeu? E é assustador ver ele, com a idade que ele tá, sendo tão ativo, tendo feito tantas coisas. Enfim, é um cara que é um exemplo de vida, principalmente vindo tendo a história que ele teve. Basicamente, ele teve uma infância muito complicada. Ele era um filho indesejado de um casal jovem. Ele quase foi abortado. Incidente esse que, curiosamente, ele também narra numa música de um álbum homônimo que é o Accident of Birth, ou seja, é o acidente de nascimento. Pelo fato dele ter sido quase abortado, ele ironiza com a música, né, com a letra da música, em torno dessa mensagem, desse fato, desse incidente. E ele teve uma infância complicada ali na Inglaterra, uma família de classe média baixa, os pais numa vida muito estável, onde ele mudava de casa o tempo todo. E foi nesse caos e nesse cenário ali nos anos 60, 70 que ele cresceu e se formou na Inglaterra. E ele teve o imenso privilégio de estar ali, literalmente, no coração das maiores cenas musicais que existiu no mundo, que foi essa cena musical, cultural inglesa entre os anos 60, 70 e 80. De forma que o Bruce surgiu desse contexto como um músico. Ele chegou a fazer parte, integrar o exército, estudou história na universidade em Londres, enfim. Mas foi no meio desse caldeirão cultural que ele acabou integrando várias outras bandas, como Samson, como... Enfim, ele teve várias passagens, várias bandas. É uma carreira muito irregular essa, muito incipiente também. Ele não... Ele teve meramente a oportunidade disso de mostrar o talento dele, o que acabou chamando a atenção de, do empresário do Iron Maiden, o Rod Smallwood, que acabou substituindo ele quando o antigo vocalista, o Paul Dayano, acabou saindo da banda por problemas pessoais, enfim. E é nesse momento que ele entra no Iron Maiden e tem uma carreira meteórica, que é incrível e que consolidou o Iron Maiden como a maior banda de heavy metal do mundo. E o que é interessante da história do Bruce é que nessa autobiografia ele tenta falar os detalhes, as minúcias, aquelas coisas de bastidores que a gente como fã não sabe, e é muito interessante e delicioso para quem é fã de Iron Maiden, porque mostra muitos pequenos problemas, muitas sutilezas, quão insana é a carreira de um músico assim que viveu aquela época, as turnês maçantes, um álbum lançado atrás do outro, um sucesso tremendo, ele como jovem tentando conciliar tudo isso, enfim, é um livro maravilhoso. E, assim, tanto pela personalidade do Bruce, mas por quem é fã do Iron Maiden, eu acho que é muito mais interessante porque conta detalhes da banda que a maioria sequer sabia antes do livro. Mas tem coisas também que eu acho que o Bruce, ele provavelmente ocultou daqui. Por exemplo, os problemas que ele teve com a saída do Iron Maiden, eu acho que não é tudo aquilo que ele conta aqui. Ele disse que meramente deu vontade de sair e saiu. E para quem é fã de Iron Maiden sabe que, na verdade, ele tinha sempre teve, na verdade, uma relação um pouco complicada com o Steve Harris, que é a cabeça da banda, que é a espinha dorsal do Iron Maiden. É o cara que, junto do Rod Smallwood, que é um empresário da banda, é o de fato o detetor do Iron Maiden. Então, ele mostra toda essa história que ele teve ali nos anos 90, tentando estruturar uma carreira solo, o desafio que foi isso ali no meio daquela cena grunge, a história muito louca que ele teve de ir para Sarajevo ali em plenos anos 90, no meio daquele caos na Guerra dos Balcãs, na Sérvia, enfim. É, é a primeira vez que eu li uma autobiografia, então uma pessoa falar sobre a própria história da vida dela é uma coisa muito interessante.
Eu faço questão de ler um trecho aqui, que é a parte final, que meio que sintetiza tudo que o Bruce tenta falar aqui no pós-fácil, que é a síntese do que é este livro. Uma autobiografia é uma fera estranha, das mais indisciplinadas. Seria uma sequência de eventos, como uma lista de compras, uma seleção de piadas internas que na época parecem engraçadas, um exercício sem sentido, sobretudo se você acaba de terminar sua quinta versão do texto e tem apenas 25 anos? Minha resposta é que eu não queria que fosse nada disso. Só queria contar uma boa história. Originalmente escrevi mais de 160 mil palavras. Restaram menos de 110 mil. Um monte de casos divertidos. Não entrou no texto final simplesmente por não fazer a narrativa avançar. Em algum lugar existe um livro dessas histórias, mas não seria uma narrativa coerente. Se eu tivesse optado por incluir dirigíveis, esposas, divórcios, filhos e atividades empresariais, o livro chegaria perto de 800 páginas. Seria do tipo que a pessoa usa para cometer assassinatos ou ajudar a trocar pneus de ônibus em Londres. Uma coisa é certa, teria sido um presente de Natal que ninguém leria. Quando comecei a escrever, tomei uma decisão. Nada de nascimentos, casamentos ou divórcios. Meus ou de qualquer outra pessoa. Aqui já tem muita história. Qualquer coisa além disso teria sido um bombardeio excessivo. E bombardeios excessivos, como bem observou Winston Churchill, servem apenas para sacudir destroços. Então, considerada todas essas coisas, eu daria a nota 10 para esse livro. Novamente eu falo aqui, eu sou suspeito de dizer isso porque eu sou um fã descarado desse homem. Mas tem certos aspectos que eu achei um pouco ruins. Não porque são ruins em si, mas porque acho que acabam sabotando a proposta do livro. Como você sabe, ele é um aficionado por aviação. Se tornou piloto depois que saiu do Iron Maiden. Mas tem uma parte que ele fala... É interessante os incidentes que ele fala que ele passou no período que foi aviador. Só que acaba sendo muito maçante, porque para falar de aviação ele tem que falar de muitos termos técnicos ali de aviação, e você que não domina isso, que não é da área, acaba se sentindo meio perdido em meio a isso. Mas de outro aspecto é muito interessante. E também é um pouco triste e sádico no final, assim, ele relatando o próprio martírio que ele sofreu por causa da doença, em situações aqui que eu não vou nem ler porque chega a ser desagradáveis e nojentas, mas o câncer é uma coisa aterradora. E o que me surpreendeu durante todo este período foi a bravura com que ele enfrentou a doença. Ele sempre cita uma atitude assertiva, ele sempre teve uma postura de superação de fato, né? É um cara que não se rendeu, mesmo tendo a vida e a carreira dele botada em xeque. Enfim, eu fiz questão de separar um outro trecho aqui, porque eu não me recordo nunca na minha vida de ter gargalhado lendo um livro em específico. Mas esse incidente aqui eu faço questão de deixar com vocês registrado. E é um dos motivos pelo qual eu dei a nota 10 para essa obra. Biografias em geral tendem a ser mais sisudas e impessoais, e isso torna a proposta meio chata. Mas quando é uma pessoa tirando sarro dela mesma e das situações que ela viveu, isso é fascinante. É um momento em que ele cita que o baterista da banda, o Nico McBrain, estava jogando golfe. Martin ergueu o taco e, neste exato momento, Nico soltou um peido tão violento, com direito a ar estufando o tecido da calça, que fez o Sr. Birch mandar a bola para o lado errado. Nico McBrain havia cagado nas calças no gramado sagrado de Wentworth. Então, assim, isso dá um pouco da dimensão descontraída do que é essa obra. A leitura é maravilhosa, os capítulos são curtos. Enfim, esse tipo de episódio faz a leitura ser muito gostosa, ela é fluida. Ela é basicamente quase como se fosse uma conversa entre você e o Bruce. Então, se você é fã dele, se você é fã de música, se você quer conhecer melhor a história deste cara que, novamente, sou muito suspeito para falar, é um grande ser humano, um grande músico, é um cara que teve êxito em tudo que fez, de fato uma personalidade que deveria ser
estudada, tanto na música quanto no mundo empresarial, porque a história dele é incrível, uma história de superação, uma história de alguém que nunca se rendeu e de que se devotou com intenso esforço e obteve total êxito em tudo que ele fez na vida. Enfim, fica aqui a recomendação de leitura, mesmo se você não for fã da banda, da música, do artista, enfim. Conhecer esse personagem aqui é uma experiência incrível. Então, novamente, nota 10 para esse livro. Você pode estar adquirindo ele aqui por meio do meu link de afiliado. Eu vou deixar ele aqui onde você pode adquirir essa obra com desconto. E aqui também você pode encontrar links onde você pode ter acesso aos serviços da Amazon. Tendo acesso a esses serviços e assinando, você também ajuda esse projeto aqui a se manter no ar. Então, se você é fã de Iron Maiden, se você não conhece essa história, o que você acha do Bruce, enfim, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando melhor sobre isso. É isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Boas leituras e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.